Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Horas em ponto, 1h em ponto, Arapiraca, anota aí, pois Boa tarde, dia 5 de maio, que delícia, né? Esse tempinho meio chuvoso, tempo e temperatura agora, anota aí também, 31 graus, com sensação térmica de 33 graus, chuva em 15%, probabilidade de chuva 15%, sempre digo que esse negócio tá meio troncho aqui, né? Mas, né, é o que tá aqui. Umidade relativa do ar em 55% e ventos a 13 km por hora. Esse é o clima agora, às 13 horas na nossa cidade, tá? Possibilidade mínima de 22 graus e máxima de 31 é a previsão para hoje, dia 5 de maio. Hoje a gente vai conversar com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra aqui da Climag, e o assunto é labioplastia. Você já ouviu falar isso? É uma cirurgia plástica que visa a redução dos pequenos lábios vaginais. O objetivo principal é corrigir alterações estéticas, como o excesso de pele ou assimetrias, quando os tamanhos não estão completamente iguais, tá? Essa palavra assimetria significa isso aí. Ou para aliviar desconfortos como dor durante a relação sexual ou acúmulo de secreções. Tá? Se você já não ouviu falar, então fica ligada, porque você também, homem, fique ligado, porque a sua parceira pode precisar de uma labioplastia. Então, você vai saber o que é isso. Quero mandar um abraço aqui para o Agnes, lá da Tecnoauto. Se você já teve o seu carro riscado, amassado, né, com algum tipo de problema, né, Agnes? Então, faça como eu, né, que já tive e já indiquei, né? Para você fazer um conserto, meu amigo, que não é imperceptível, né? Pintura em estufa, com tudo, com um laboratório pronto para fazer a tinta do seu carro. Agnes, um grande abraço para você. Você é um grande profissional. A Tecnoauto é a melhor empresa aqui do segmento para você fazer a sua pintura do seu carro, seja ele de passeio, seja ele SUV, seja ele uma picape. Então você já sabe, né, que na hora de pintar o seu carro, dá aquele retoque. Então, você arranhou o seu carro sem querer, ou arranharam sem querer, né, o seu carango, então passa lá, porque eu garanto para você, o Tecnoauto tem sim o melhor serviço automotivo aqui em pintura de veículos, tá bom? Fica ali na rodovia AL220, sentido Coringa, sentido Canaã. Então você vai passando ali direto e vai encontrar ali a Tecnoauto, logo do lado direito mesmo, indo para Batalha, né? A cidade da Bacia Leiteira, que tem um Lacel. E isso mesmo, tem Lacel em Batalha. Atenção, Bacia Leiteira, você tem a marca da precisão aí em Batalha, na rua principal ali. Também tem Lacel em Palmeira dos Índios, como você tem a Cristo Rei também em Palmeira dos Índios agora, para melhor lhe servir, né não? Por desses reclames aqui, aí vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é a labioplastia. É uma cirurgia plástica, tá, gente? Que para reduzir os pequenos lábios vaginais. E por que fazer? Algumas pessoas fazem por fins estéticos, outros para aliviar a dor ou desconforto, ou para melhorar a aparência da região íntima. Envolve a remoção do tecido dos pequenos lábios, geralmente com bisturi ou laser. Normalmente a recuperação é rápida e a paciente pode voltar às atividades normais em poucos dias. É indicado aí para as mulheres que sentem desconforto com o tamanho ou forma dos pequenos lábios, ou que têm dor durante a relação sexual, ou tem problemas de higiene na região. E aí a gente vai conversar com a doutora Laura Fonseca sobre a questão das técnicas que se faz nessa cirurgia, tá, gente?
Vocês podem estar pensando que isso é uma coisa nova, mas já existe há algum tempo no Brasil. E olha só, tá? Existe muita indicação dessa cirurgia, isso chamada também de ninfoplastia, tá certo? A labioplastia ou ninfoplastia, que tem esses nomes diferentes, mas na realidade é o mesmo procedimento. Tá legal? Um abraço, dona Hilda, lá no Capim, um abraço também a Neide, um abraço a Mércia e também a Ângela, isso, lá em Olivença. Muito obrigado, a dona Marlene Leite lá em Garanhuns, a galera de Garanhuns, a galera de Palmeira dos Índios, que não perde um Saúde em Foco aqui. Muito obrigado pela sua audiência, né? E esse tempinho gostoso, meio inverno já, né? A gente já está se preparando aí para o São João, que tá logo aí às portas. Então, tire aquela roupa de xadrez do seu guarda-roupas, mande lavar, né? Porque daqui a pouco a gente tá no São João, uma das melhores épocas do ano para quem é nordestino, para quem gosta das comidas típicas, das danças, das tradições, das festividades juninas que tem o nosso país, tá bom? Vamos fazer o seguinte, Marcão, vamos chamar os nossos comerciais, nossos reclames. Quando a gente voltar, a gente vai direto com a doutora Laura Fonseca, direto ao assunto, como diria José Neumann e Pinto. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN.
Anota aí, 13 horas e 14 minutos, 1h14. Já estou com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra, e a gente vai falar sobre labioplastia ou ninfoplastia. Na realidade, mais dita hoje como labioplastia, que é uma cirurgia plástica que visa a redução aí dos pequenos lábios vaginais. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. O que é a labioplastia e em quais casos ela é indicada? Boa tarde. Boa tarde, André. A labioplastia, ela é uma cirurgia íntima que visa na redução dos pequenos lábios, que são os lábios vaginais internos, certo? Ou a gente faz uma redução ou uma assimetria, né? Porque muitas vezes as mulheres, elas não têm assimetria de um lado e de outro. E aí isso incomoda, né? Muitas vezes. A gente pode realizar esse tipo de cirurgia nas mulheres que se sentem incomodadas, tanto de uma forma funcional. O que isso quer dizer? Muitas mulheres que, na verdade, é a maioria dos casos, né, que a gente faz esse tipo de cirurgia, é que devido ao aumento desses pequenos lábios, as mulheres sentem dor, né? Às vezes engancha ali o pequeno lábio na calcinha, sentem dor na relação sexual, porque quando tem a penetração ali pode beliscar. Numa roupa de academia, né, sente também ali um certo desconforto quando vai fazer algum tipo de exercício. Então a gente pode fazer devido à funcionalidade, né, quando está relacionado a algum tipo de dor, ou por estética, né? Então, às vezes ela não sente esse tipo de sintoma, mas ela não se sente à vontade com a sua região íntima, né? Acha feia, não acha legal, e isso muitas vezes pode até interferir na relação sexual, para que ela se sinta bem ali naquele momento da relação sexual, se sinta entregue. Então, essas são as principais indicações da realização dessa cirurgia. Perfeito. A simetria, gente, se fala de igualdade, tá Isso. certo? É ter os dois lados iguais, tá? Então, por exemplo, no rosto, né? Quando você tem um rosto assimétrico, às vezes, geralmente, você nunca tem um rosto completamente certinho, né? E às vezes o cirurgião precisa corrigir essa questão, por exemplo, do queixo, né? A pessoa tem Na verdade, nós não somos, um lado da gente não é igual ao outro, né? Eu tenho uma assimetria bem nítida no meu rosto. E aí, que a dermatologista, né, doutora Larissa Fonseca, ela faz, mas na verdade eu não posso também fazer muita coisa porque senão vai acabar mudando quem eu sou, né? Sim. A minha fisionomia. Sim. E a região íntima é igual, ela vai ser diferente, né? Na verdade, a região íntima de cada mulher é diferente, né? A gente, como também eu sempre explico, André, porque é muito importante, quando a paciente ela chega no consultório médico, a gente saber assim o que é que ela deseja, o que é que ela pensa em relação à cirurgia, né? Porque nem sempre, às vezes, aquilo que incomoda a paciente ou aquilo que a paciente deseja, a gente pode dar esse resultado. Sim. Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela tem na mente de uma genitália infantil. E a gente tem que entender que a genitália da gente, ela tem um desenvolvimento, né? Justamente o desenvolvimento puberal vai fazer com que a gente tenha, que é o desenvolvimento que ocorre de quando a gente é criança até quando a gente é adulto. Sim. Então, vai ter mudanças, né? Então, não tem como eu ter uma genitália igual, pequeno lábio, minha região externa ali da minha genitália, ser igual a quando eu era criança. A gente pode melhorar, né? Tirar ali realmente aquela hipertrofia, que é o aumento dos pequenos lábios, né? Dar ali uma simetria, né? Ficar mais parecido. Mas eu não vou ter uma genitália de uma criança. Primeiro, eu não sou uma criança, né? Então, isso também é muito importante a gente informar a paciente, né? Pra gente ver, para que ela tenha uma real visão de como será a cirurgia. Perfeito. Tá? E até porque, né, doutora, com a menarca, que é a menstruação, que é a primeira menstruação, o órgão reprodutor feminino, ele fica pronto. Ele está pronto. Ele está em formação para ficar pronto.
E você vai crescendo, né? O seu tamanho vai aumentando, né? Você não tem o mesmo tamanho, você não nasceu com o tamanho que você tem hoje. Então, todo mundo vai crescer, né? Até os baixinhos e as baixinhas aí, que diga a Xuxa aí. Mas aí, você vai crescendo e os seus órgãos vão aumentando de tamanho, interno e externamente. Interna e externamente. Isso é normal, né? Como a doutora falou, você não vai querer fazer uma labioplastia com 30 anos para ter uma genitália de 15. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E é até uma coisa que, assim, no desenvolvimento da genitália, sempre vai ter. A primeira coisa é em relação quando a gente vai ver o desenvolvimento do pequeno grande lábio. O pequeno lábio, ele acaba se desenvolvendo, tendo hipertrofia primeiro. Depois é que há o preenchimento ali do grande lábio. Então, as meninas mais jovens, elas vão ter uma hipertrofia, né? Então, um aumento daqueles pequenos lábios. E aí, num momento, eles vão ser maiores. Por isso que é muito importante a gente indicar a cirurgia em um momento adequado, tá? Então, eu não posso fazer cirurgia em qualquer idade. O ideal é que a gente faça após os 16 anos de idade, que é quando esse desenvolvimento da genitália dessa menina já aconteceu. Às vezes, por exemplo, dependendo do caso, eu já tive um caso de uma paciente que ela tem uma hipertrofia muito, assim, importante, muito acentuada. E assim, ela fazia exercício, ela se sentia muito incomodada, ela sentia muita dor. E eu fiz essa orientação, mas mesmo assim ela pensou em fazer antes. Mas a gente eu sempre oriento as minhas pacientes que assim, a gente pode até fazer, mas pode ser que mais pra frente a gente tenha que ter uma outra abordagem, né? Porque ali ainda não teve um desenvolvimento completo ali da genitália daquela menina, certo? Então, por isso que uma idade adequada para ser feita essa cirurgia é depois dessa idade, tá? Até porque, assim, essa menina também, por exemplo, se for muito nova, às vezes não vai ter o cuidado adequado, não tem o entendimento adequado, até para fazer um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que ter cuidado também em relação a isso. E até porque, doutora, eu acredito que as pacientes que lhe procuram para fazer essa cirurgia, labioplastia, elas já são bem maduras, né? Geralmente são mais maduras, não é isso? São pacientes, são pessoas jovens, né? Ali você com seus 20 e poucos anos, seus 30 e poucos. Tá. A Vilma tá aqui, um abraço aqui a dona Vera Lúcia Caetano, ela diz, ótimo assunto. A Vilma diz assim, boa tarde, falo aqui do Verdes Campos, o assunto que não ficamos à vontade de falar, ela diz aqui. E ela pergunta, essa cirurgia se faz pelo Sistema Único de Saúde? Eu acredito que não. Não, essa cirurgia não faz. Ela é considerada uma cirurgia estética. Então, não é feita nem pelo SUS, nem também pelos planos de saúde. Não é coberta pelos planos de saúde. Muito bem. Você já falou, doutora, aí da idade mínima, que é 16 anos. Isso. Né? Quais são os tipos de labioplastia existentes? E como é decidido o mais adequado para cada paciente? Na verdade, a labioplastia, em relação a... Ela é uma técnica, assim, acaba que ela é uma única técnica, né? Então, assim, às vezes a gente tem a diminuição ali dos pequenos lábios. O que existe de técnica em relação aos cuidados, né? Em relação... Porque cada pequeno lábio é de um jeito, então tem alguns que tem uma prega maior, um capuz de clitóris, que é o clitóris, né? Ali o capuz que é a parte que recobre o clitóris, que a gente precisa retirar. Então, assim, a técnica vai depender da genitália daquela mulher, tá? O que a gente pode utilizar, André, diferente é o quê? Se ela pode ser ambulatorial ou hospitalar, tá? Hoje, eu acho que assim, faz muito tempo que eu fui para um hospital para fazer uma cirurgia de labioplastia no hospital. Muitas vezes, quando a gente vai, tá muito relacionado assim, a paciente, às vezes a paciente ela é muito ansiosa, entendeu? Então, às vezes tem medo ali de agulha, e aí vai para o hospital, faz uma sedação e também a anestesia local, que a gente faz com a anestesia local, tá? E também com o material que a gente pode utilizar. Então, a gente pode utilizar o bisturi,
convencional, que é o bisturi que a gente utiliza nas outros tipos de cirurgia. O bisturi de alta frequência, que é um bisturi que tem uma energia diferente, então, que ele tem um corte melhor, ele tem uma cauterização melhor, a cicatrização da paciente é melhor. E também pode ser feito com laser de CO2. Então, as diferenças que existem são essas em relação à labioplastia, para ser realizada. Tá. Doutora, a cirurgia, a labioplastia, ela é considerada uma cirurgia estética, mas ela pode ser funcional também ou pode ser ambas? Na verdade, como a gente falou até ela é considerada uma cirurgia estética para o SUS, para os planos de saúde, mas na verdade ela é uma cirurgia funcional, né? Então, assim, por mais que a paciente ela diga que quer fazer a cirurgia porque ela não gosta ali da área genital dela, né? Ela tá sentindo que ali a área genital dela não é bonita, não se sente confortável, mas aquilo ali traz uma repercussão, né? Na sua saúde, no seu comportamento, na sua saúde sexual, no seu bem-estar, né? Então, assim, é a forma da gente ver, né? Só que, assim, tem mulheres que sentem realmente dores, né? Não pode usar um tipo de roupa. Então, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, essa cirurgia, ela muda a vida de uma mulher. Naquela mulher que se sente desconfortável com a sua região íntima. Perfeito. Doutora, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque na realidade, há 12 anos que a gente vem falando sobre esse assunto aqui. Dor não é normal, tá certo? Então, se você tem dor na relação sexual, e agora eu vou perguntar, né? Vou fazer a vez da Vilma aqui, né, Vilma? Que você falou pra mim aqui. E falou para nossa audiência aqui que é um assunto que ninguém gosta de falar. Então vou ter que fazer a vez de vocês aqui, mulherada. Doutora, dor para mulher na relação sexual, ela é normal? E um detalhe, quando a mulher sente dor na relação sexual, pode ser necessário a indicação da labioplastia? Dor na relação sexual nunca é normal. Nunca. O que acontece é que ela nem sempre é uma doença. Tá? Então, assim, eu posso ter uma dor na relação sexual por uma falta de lubrificação, que aí isso está relacionado, pode estar relacionado com alguma infecção, pode estar relacionado com pós-parto, pode estar relacionado com a pós-menopausa, devido à atrofia genital, que é o ressecamento da região genital. A dor na relação, ela também pode estar relacionada a uma endometriose. Mas aí é uma dor diferente, é o que a gente chama de dispareunia profunda, que é uma dor realmente depois que o pênis já penetrou, né? Então é uma dor diferente. Eu posso ter também uma dor relacionada ali quando o meu pequeno lábio ele é hipertrofiado, ele é grande. Então quando o pênis quando vai ter a penetração, pode ele beliscar. Né? Porque ali quando vai, o pênis tá tão grande que pode beliscar. Como também eu posso ter dor na relação sexual por não me sentir confortável com minha região íntima. Então, às vezes ali eu não tô confortável, não tô relaxada, então eu não vou lubrificar suficiente. Então, quando a paciente ela vem com essa queixa, e na verdade, mesmo que a paciente não venha com essa queixa, é importante o ginecologista, né? A gente perguntar, né? A gente entrar nesse assunto, porque muitas vezes tem mulheres que sentem vergonha de falar sobre isso. Sim. Então, depende, se a gente vê que isso acontece devido realmente à hipertrofia dos pequenos lábios, aí sim a gente indica essa cirurgia. Mas existem outros fatores, e aí dependendo dos fatores a gente vai orientar cada paciente. Perfeito. Doutora, outra pergunta aqui muito importante que a gente tem aqui para fazer. Se você tem dúvida, mulherada, 99639-8389 é o nosso WhatsApp, mensagem de texto ou de voz, você não precisa se identificar, já que é um tema meio sensível para algumas pessoas, ou então você entra aqui no nosso chat e faz igual a Vilma, manda a sua pergunta aqui. Se você disser assim, André, não fala meu nome, também não fala o teu nome, você pode colocar suas dúvidas aqui. Um abraço aqui a Verônica Caetano, que também está assistindo a gente aqui
pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Nosso assunto é labioplastia com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. Doutora, como é o preparo, o pré-operatório e se existem exames que são necessários? Por exemplo, coagulograma é necessário ou outros exames de imagem são necessários para fazer a labioplastia? Não existe nenhum exame específico para ser feito, tá? Como a maioria das pacientes, elas são pacientes jovens, então, normalmente eu sempre peço, elas vão para consulta ginecológica de rotina e faz os exames de rotina e, no caso, eu sempre coloco um coagulograma pra gente avaliar se aquela paciente ela tem uma boa coagulação, se tem algum problema, algum distúrbio de coagulação. Porque se existir, eu não vou fazer esse procedimento em consultório médico, né? Eu vou levar para um hospital, a gente vai ver. E aí vai depender muito de cada paciente. Se a paciente ela tem algum problema de saúde, pra gente avaliar se precisa de algum exame mais específico. Tá, André? Como são pacientes jovens, na maioria das vezes, pacientes que não têm comorbidades específicas, não têm exames muito especiais e também não tem nenhum exame específico. É mais pra gente avaliar a saúde em geral, tá? Certo. Exame de imagem não tem, porque a genitália, a cirurgia que a gente vai fazer é de algo que está externo. Então, o que precisa ter é o exame clínico, né? O exame físico, que é ali a gente examinar aquela genitália, a gente avaliar bem a genitália, pra gente poder fazer, né? Para que eu possa fazer essa programação da cirurgia. Que aí, durante o exame físico, eu já faço e até já comento com a paciente o que é que eu posso fazer, né? O que é feito ali durante a cirurgia, tá? Um abraço aqui ao Ronaldo, técnico de relógio. Obrigado pela audiência, amigo. Tudo de bom pra você. Doutora, outra pergunta aqui. Como é o pós? Aí, a mulherada que tá em casa aí, né? Eu quero saber como é que é o pós. Em quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Em quanto tempo eu posso voltar a ter relações sexuais? Enfim, como é o pós-operatório e quais os cuidados mais importantes nesse período? O pós-operatório da cirurgia de labioplastia geralmente é tranquilo, tá? O que é que pode acontecer? A principal complicação do pós-operatório é o hematoma, né? Que é a formação ali, às vezes, romper algum ponto e ali um vasinho ficar sangrando e formar o hematoma. Por isso que é muito importante o repouso nos primeiros dias, porque ali já é uma área de atrito, né? Então, o repouso nos primeiros dias. E uma coisa que as pacientes, elas acham engraçado, mas que é o mais importante, André, que faz toda a diferença, é a compressa com gelo. Falar sobre isso. Compressa com gelo é essencial. A gente passa assim, antibiótico, anti-inflamatório, mas isso é muito mais assim, porque de qualquer forma pode ali existir um desconforto, né? Ali é uma região que tem muito contato com ali o períneo, né? Tem várias bactérias, então a gente utiliza meio que para uma prevenção. Tem a flora vaginal ali. Né? Pela flora, mas não tem uma indicação assim formal de qual antibiótico utilizar. Existe uma orientação. Tipo assim, cada um vai usando o antibiótico que acha que é mais viável no momento, né? Mas a compressa com gelo é o que é o mais orientado e que a gente faz e a gente vê total diferença. Porque essa região, ela é muito vascularizada. E é macia, fica muito inchado às vezes, sabe? Não fica super inchado, mas é uma região que incha, porque a gente faz o anestésico, corta, dá ponto. Mulheres mesmo que tiveram partos vaginais sabem disso, né? Que após parto, muitas vezes aquela região fica demasiada, né? Dependendo. E aí a gente orienta, né? Orienta a compressa com gelo. O repouso não passa tipo assim, pra ficar sem trabalhar ali, de uns 10 a 15 dias no máximo, tá? Porque vai depender muito de cada profissão. Mas em relação a exercício físico, relação sexual, o ideal é após os 30 dias. Certo. Tá? Tá. Doutora, quais são se existem riscos ou possíveis complicações na cirurgia de labioplastia? Então, a principal complicação é o hematoma,
tá? Que é justamente quando ali um vaso fica ali sangrando. E na maioria das vezes acontece assim, num pós-operatório, se a paciente não tiver o cuidado, né? Não seguir realmente o cuidado necessário, porque quando tem ali um vazio, alguma coisa, a gente já vai ver, né? Já vai dar um ponto. E outra coisa que pode acontecer é a deiscência, que é o quê? É uma abertura ali do ponto, né? Então, às vezes, um ponto que se rompe. E aí também isso vai muito de acordo com a quantidade de tecido que a gente tira. Porque às vezes tem pacientes que dizem assim, tira tudo, eu quero ficar sem pequeno lábio, eu quero ficar... Mas a gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Então a gente não pode tirar tudo, porque o pequeno lábio, ele tem a sua função, né? Ele tá ali para proteger o introito vaginal, então eu não posso tirar totalmente. Então existe ali uma margem de segurança para que a gente retire o pequeno lábio. E também pode se romper quando se tira muito tecido ou quando a paciente ela não tem os cuidados adequados. Não tem um repouso, então ali pode romper um ponto, entendeu? Então essas duas principais complicações, que é o hematoma e a deiscência, que é a abertura ali de algum ponto. Tá. Gente, é o seguinte, nós sempre aqui no Saúde em Foco mostramos imagens das nossas, dos temas das nossas entrevistas, por ser um conteúdo sensível e aí o YouTube pode interpretar como imagens não apropriadas, inclusive para o horário, então a gente não vai publicar as imagens. Nós temos imagens, se você tem dúvidas aí, você vai aí no Google e coloca labioplastia antes e depois. Você vai ver. A gente não vai colocar por conta dessas diretrizes do YouTube que podem bloquear aqui o nosso canal. E outra coisa, André, de verdade eu não acho legal. Sabe? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um paciente que eu justamente estava fazendo esse tipo de cirurgia. Eu tenho uma conduta que eu não gosto, assim... Eu sou muito ativa no Instagram, mas eu acho que certas coisas não... São conteúdos muito sensíveis. Não convém, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você tá mostrando. Tem gente que gosta. Não é o meu jeito de ser e de mostrar isso, tá? Então, assim, de mostrar o que retirou da cirurgia, ou antes e depois. Eu vi uma paciente mesmo que disse assim, doutora, você tem resultados? Porque tem uma que mostra no Instagram. Eu, como assim? Ela até depois me mandou o Instagram, que não é daqui, de outro local. E eu disse, isso não pode. Isso não pode. Uma coisa é a gente utilizar, por exemplo, numa aula, entendeu? A gente pode. Agora, no Instagram, não é adequado. A gente tá mostrando a genitália da nossa paciente. Inclusive, né? Eu não acho adequado. O Conselho Federal de Medicina, ele modificou no ano passado algumas diretrizes. Existiam algumas diretrizes, inclusive, que o antes e depois era proibido. Na odontologia era proibido. Liberou também, alguns anos atrás, o antes e depois. Na verdade, não podia em nenhuma área. E aí, agora, só que aí tinha pessoas que seguiam e outras pessoas que não seguiam. Sim, né? E alguns que não seguiam levaram as canetadas aí. E aí, hoje se pode, né? Só que eu acho que a gente tem que ter bom senso, entendeu, André? Sim. Eu não sou uma dermatologista, eu não trabalho com o rosto. Eu trabalho com a região íntima. Então, assim, isso é o meu ver. Quem faz, né, que quiser, eu não gosto. Né? Até você falou em dermatologista, e eu lembrando aqui da doutora Larissa. Por exemplo, ela tem um paciente que ela disse até que ele estava ouvindo aqui o programa e aí, na mesma hora que ele ouviu o programa, foi lá no consultório e ele estava ficando careca, né? Ele estava perdendo cabelo e tal. Olha, eu vi na rádio, tem jeito e tal, e marcou com ela e tem jeito. E o que é que acontece? Ela começou a recuperar, você acompanhou esse caso aí, ela começou a recuperar o cabelo do paciente, né? E ela publica, só que ela não mostra o rosto do paciente. Não é necessário. E até porque ela poderia perguntar, com certeza ela perguntou ao paciente, você quer aparecer? Não, eu não quero aparecer. Tá bom, então só mostra a cabeça do paciente. Tá tudo certo, né? Mas aí mostrar a genitália do paciente não é um negócio bacana. Né? Assim, eu nunca... Já pensou se os urologistas fossem fazer aí agora? Na verdade, não ia, assim, não ia agregar em nada. Sabe? E assim, não ia saber, né? Eu acho que só a paciente quer dizer assim, essa é a minha genitália.
Né? Porque eu acho engraçado que tem pacientes que dizem assim, eu tenho vergonha de ir pra você, doutora, você passa o dia todo olhando genital. Minha gente, eu olho, mas depois eu nem lembro, ali é o meu trabalho, né? Então, assim, independente, eu acho que cada um sabe da forma que se trabalha, mas eu não curto não, sabe, André? Tá. A outra pergunta, doutora, já que é uma cirurgia estética e funcional, ou seja, ela pode melhorar também a qualidade de vida da paciente, a labioplastia, doutora, ela pode interferir ou interfere na sensibilidade na vida sexual da mulher? O que é que ela pode ocasionar? No começo ali, como a gente tira ali os pequenos lábios, ela pode ter uma modificação na sensibilidade dos pequenos lábios no período de cicatrização. Tá? Então, assim, quando ela for ter uma relação sexual, ela não vai ter uma mudança em relação ao prazer, tá? Porque o prazer da mulher, o orgasmo, ele é clitoridiano, né? Então, a gente não vai mexer nessa região. Agora, na região ali da cicatrização do pequeno lábio, ela pode sentir uma diminuição na sensibilidade no início, tá? Ali quando ela for tocar, às vezes no banho, né? Mas que ali é totalmente recuperável com o processo de cicatrização, que é muito variável de mulher para mulher, né? Que pode ser 1 mês, pode ser 2 meses. Na verdade, o resultado final da cirurgia, eu gosto sempre de falar para as pacientes, são de 3 a 4 meses. É igual uma plástica, né? Quando você bota silicone, ali você não vai ter o resultado final, né? Porque tem muito edema, né? Muito inchaço, a prótese ali ainda vai se acomodar. É igual a cirurgia íntima, a labioplastia. O resultado não vai ser na mesma hora. Lógico que a paciente ela já vai ter uma noção de como é que vai ficar, já tem uma mudança muito grande, mas o resultado final realmente é com 3 a 4 meses. Tá. A Vilma diz assim: não me sinto muito bem com a minha área íntima, mas as minhas condições não dão para fazer essa cirurgia. E ela diz assim: adorei esse assunto. A Fabiana diz assim, a Fabiana Costa diz assim: depois da cirurgia, doutora, quando vai urinar, arde muito? Não, porque a região, a uretra, ela não fica ali na... Não tem contato. Não tem contato, A urina passa entre as laterais, as laterais, então não vai bater, né? Não vai ter. Isso me lembra daquela sonda. Porque vocês são muito sortudos, rapaz, na realidade, né? Porque o de vocês é interno. E da gente é externo. Quando o homem faz uma cirurgia, aí você vai ver o que é a dor na vida, né? Quando o cara coloca aquela sonda lá em você, que a enfermeira vem no outro dia e diz assim: vim tirar a sonda. Você vai, quando ela tira a sonda, ela diz: eu vou contar até 3, que ela tira no 1, você vê os anéis de Saturno tudo, né? Eu não gosto nem de pensar que... Ô, André, desse exagerado, André. Sim, é desse jeito aí. Nesse negócio aí, vou contar até 3, tá bom. No 1 ela pula, né? Menino, ali você vê tudo ali. Doutor, olha, deixa eu perguntar aqui outra coisa. Deixa eu colocar aqui a outra pergunta que eu fiz aqui. Vamos lá. O procedimento, doutora, ele é doloroso. Você já falou aí da questão da anestesia local. Não necessita de anestesia geral, não, né, doutora? A paciente vai sedada levemente, né? Não, quando a gente faz em consultório, a gente não faz sedação, tá? Sedação é quando a gente faz no hospital. Certo. Então, a anestesia local, o que é que eu faço, né? Eu utilizo um anestésico tópico. Então, eu coloco, o tópico é uma pomada de anestésica. Eu coloco ali na região em que a gente vai operar, em que eu vou operar. Passa um tempo, depois eu retiro, porque também não pode passar muito tempo, né? Porque senão muda ali a região genital. E aí eu faço o anestésico injetável com vasoconstrictor, que é com uma substância que vai fazer com que diminua ali, os vasos eles fiquem mais contraídos, porque é uma região que tem muito vaso, e quando a gente faz isso, vai diminuir o sangramento. Ali tem muita vascularização. Né? Então, o anestésico tópico, que é a pomadinha, com esse outro anestésico, vai dar uma boa anestesia. As minhas pacientes mesmo, a gente fica conversando, pega o celular, vai ficar olhando coisa no celular, mas muitas vezes a gente fica conversando lá, fica muita conversa na hora da cirurgia.
Mulher já não conversa mesmo, né? Pois é, e eu não gosto de conversar, pronto. Aí, E aí, o que acontece? Em alguns casos, eu levo para o centro cirúrgico, aí eu faço o anestésico. Sempre eu faço esse anestésico com vasoconstrictor, porque ajuda, né, na constricção ali. Para não ter sangramento. Para não ter tanto sangramento. Então, sempre eu uso. E a sedação é mais para o paciente ficar relaxada. Então, pacientes que são... Por exemplo, uma vez eu fiz num adolescente. E aí, um paciente... Nas vezes que eu fiz que precisou de sedação, foi num adolescente, que era uma paciente que tinha medo de agulha. E aí, a gente foi. Teve outra paciente também, que ela era muito nervosa, ansiosa. Aí, eu fiz. É mais nesses casos, entendeu, André? Tá. Doutora, existe alguma contraindicação ou perfil de paciente que não deve realizar a labioplastia? Contraindicação formal, quando eu digo formal assim, contraindicação que diga assim, que você encontra em livro, não tem, tá? Então assim, o que a gente precisa ver se essa paciente, ela não tem nenhuma lesão de vulva, né? Não tem um câncer de vulva, ali não tem uma lesão que precisa ser tratada primeiro antes de fazer a cirurgia. Então é mais se existir alguma contraindicação é naquele momento, tá? Em relação ao perfil de paciente, achei muito importante essa pergunta, porque existem alguns pacientes que eu acho que precisam de cuidar de outras áreas do seu corpo antes de fazer uma labioplastia, por exemplo. Às vezes tem pacientes que têm alguns transtornos sexuais, a gente chama de transtorno sexual mesmo. E aí, que são pacientes que às vezes têm alguma dispareunia, que é a dor na relação sexual, que tem vaginismo, que é quando contrai ali a região genital, não consegue ter penetração. Então, assim, e às vezes a paciente, ela quer fazer essa cirurgia, mas a gente vê que não é essa cirurgia que vai resolver, né? Não é só isso, que existem outras coisas que precisam ser cuidadas, que precisam ser tratadas antes de fazer esse tipo de cirurgia. E aí a gente vai observando com o quê? Com a conversa ali, né? Na consulta médica. Então, eu acho que é mais isso. Tá? Ou, por exemplo, tem pacientes que às vezes vêm com um clitóris aumentado, né? E às vezes quer... Então, assim, eu acho que também muito com o que a paciente deseja, né? O que ela vê ali daquela cirurgia. E às vezes a gente vê que não pode entregar aquilo que a paciente deseja. Eu já fiz mesmo, já tive pacientes que me procurou. Uma paciente, uma vez, me procurou, acho que 1 ou 2. E o que ela desejava, realmente a cirurgia não entregaria. Aí eu disse, olha, realmente isso que você quer, não tem como a gente mudar nesse tipo de cirurgia. Aí ela disse, Laura, não, tal. Eu disse, olha, realmente não tem como. Então, assim, eu não posso prometer algo que não... Então, assim, vou fazer a cirurgia, mas você não vai ficar satisfeita, porque não é isso que que está te incomodando mais. Então, é isso que também, na consulta médica, a gente vai avaliando. Tá. E, finalmente, doutor, o que você diria para mulheres que têm vergonha ou receio de buscar ajuda sobre esse assunto? André, eu acredito que em qualquer assunto que esteja relacionado, né, a sua genitália ou a sua parte sexual, então não tenham vergonha, né? Então, assim, cada pessoa, eu só acho que procure uma pessoa que tenha sensibilidade para ouvir, né, para te entender, mas que não é algo para você sentir vergonha, né? Se é algo que te incomoda, que tá te trazendo algum malefício, seja ele estético, seja ele emocional, seja ele em relação à dor, não normalize isso e procure ajuda, tá? A gente não pode ver isso ou como normalidade, ou como vergonha, ou como tabu, de maneira alguma, de jeito nenhum. Vai existir sempre alguém que vai poder te ajudar. Se não pode te ajudar naquele momento, mas vai poder te orientar. Tudo existe e melhora. Perfeito, respondido aí. A Vilma, ela faz uma pergunta aqui, Vilma, e ela diz assim, quanto custa uma cirurgia dessa, mais ou menos? Vilma, eu vou te responder da seguinte maneira. Nós não falamos valores aqui por conta da resolução do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Então a gente não fala
há 12 anos que a gente não fala. Antes mesmo dessa resolução, a gente já tinha decidido não falar. Por quê? Porque nós não podemos tratar a saúde como uma promoção. Tá? A promoção de café não é assim. A saúde não é assim. A gente entendeu isso há 12 anos atrás. Mas você não vai ficar sem respostas. Tá certo? O que eu vou te dizer, anota aí. Tá? O telefone e o WhatsApp da Climag, pelo telefone 99835-2191. 99835-2191. Esse é o WhatsApp da Climag, onde a doutora atende na Rua Fernandes Lima 434, aqui no centro de Arapiraca, ali bem pertinho do Lacel. Você, fazendo aquele contorno na Avenida Rio Branco, pegando os fundos do antigo Clube dos Sumicultores, você tem o Laboratório Lacel, a marca da precisão que você já conhece, né? Nosso parceiro também aqui do Saúde em Foco, no mesmo lado do Lacel. Sim. Lá na frente, depois do estacionamento, você vai ver a Climag, é ali que fica a Climag. Então, você pode mandar seu WhatsApp para lá, 99835-2191. Aí você pode tirar suas dúvidas em relação aos valores, às formas de pagamento, tem facilidade no pagamento, pode dividir no cartão, né, doutora? Tô falando aqui sem saber de nada. Tô colocando a doutora Mel. Não, mas as meninas vão ajudar e vão orientar sim. E aí tá aí o Instagram também da Climag, @Climag com 2 N's, M's de Maria, Climag _, @Climag _ no Instagram. E lá você vai ter todas as informações. E você sabia que um desses M's é de Maria, né, André? É mesmo? É. Que coisa boa. É, porque esse nome Climag é Clínica Médica Maria Goretti. Ah, tá. Que é o nome da minha mãe e da Larissa. Ah, tá certo. Da nossa mãe, né? Agora que eu vim entender por que tinha 2 M's. Porque eu procurei no Instagram e podia ter um M só. É, agora, mas são 2 M's porque eu já expliquei o nome Climag há um tempo atrás. Mas até uma vez tem uma paciente, doutora, posta a história do nome Climag, que é bonita, é interessante. Sim. Aí qualquer dia eu vou fazer. Mas Clínica Médica Maria Goretti. Bacana, que é homenagem à sua mãe. É homenagem à nossa mãe. Bacana. Bonita homenagem, bonito nome. O nome ficou muito interessante também. Foi, eu amei esse nome. Né? Porque geralmente as clínicas ginecológicas têm o nome ou da médica, né? Ou tem um outro nome, né? Tem outro nome associado à ginecologia e obstetrícia. Mas enfim, 99835-2191, tá? Doutora, obrigado por ter vindo, foi muito bacana. Espero que tenha sido esclarecedor para você que está em casa, está ouvindo. Pepes, eu perdi sobre a labioplastia. Não tem problema, tá? O programa fica gravado aqui no NN Play. Você vai assistir logo mais quando você quiser, né? Qualquer hora que você quiser, entra aí no nosso canal NN Play no YouTube e você vai assistir quando você quiser, tá? Indica para as amigas, para as vizinhas, para a tia, para quem você quiser. É um assunto muito bacana relativo aí à saúde da mulher. Doutora, obrigado por ter vindo e até a próxima, se Deus quiser. Até, muito obrigada, André. Gente, uma informação, né? O homem fechou com o Brasil, Ancelotti? Tá, parece que sim, né? Então logo mais você vai saber logo mais às 19 horas aqui no Futebol Show da NN, que talvez Ancelotti deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Carlo Michelangelo Ancelotti Cavalieri é o nome do cara. Pois é, mas Jorge Jesus está disponível no mercado, né? Dando sopa aí. E aí tem uma polêmica aí, o jornal O Globo, né, publicou que o pai do atacante Neymar, que não joga nada, só sabe cair, né? Na minha opinião, é um péssimo jogador, um péssimo exemplo, mas isso é a minha opinião, que não sou especialista em nada. Diga-se de passagem, né? Mas aí o pai do Neymar fez uma ligação para não sei quem aí, dizendo que o Jorge Jesus, aquele que ganhou tudo com o meu Flamengo, né, há muitos anos atrás, alguns anos atrás aí, ganhou tudo do Flamengo, no Flamengo. Tá disponível no mercado, mas o rapazinho que não joga nada, só sabe cair, não quer o técnico português no Brasil. Coisas do Brasil, coisas do futebol.
Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e a gente vai ter um tema animal para falar aqui no Saúde em Foco, tá certo? Uma boa tarde e até amanhã. Saúde em Foco, na Rádio NN.